Hello, Mom and Dad. Olá, mamãe e papai. Como estão? Bem? Eu espero que sim, vocês e todas as crianças. A Teacher está aqui em nome das teachers e também da escola para a gente falar sobre 4 coisinhas importantes para vocês. A primeira é explicar um pouquinho para vocês do como fazemos o inglês na Santa Maria e por que fazemos, né? Baseado no que, né? Baseado em qual tipo de informação, de estudo nós fazemos. Depois explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre aprendizagem significativa, que tem a ver com o que fazemos e o porquê fazemos. Também falar sobre as diferentes formas de aprendizagem, e a aprendizagem baseada é um pouco em memorização, que é um pouco diferente do que a gente trabalha, e depois também trazer essa conversa para definirmos juntos um caminho legal e nessa nova sequência de vida, nessa nova realidade e nessa nova vivência, tá? Bom, então o primeiro ponto que a Teacher quer colocar aqui é por que fazemos como fazemos, né? Por que nós falamos em inglês o tempo todo com as crianças e o porquê também nos nossos vídeos nós temos mantido essa preocupação em continuar com as orientações todas em inglês. Porque, primeiro, isso é uma metodologia trabalhada pela escola e também pelo material que a gente trabalha, o material com o qual a gente trabalha, que é a Two Ways, e existe todo um conceito, existe todo um preparo e um estudo científico para dizer que o aprendizado da segunda língua ele é muito importante que aconteça reforçando e trazendo uma fluidez para esse aprendizado, tá? Então existem várias teorias de aprendizagem e uma delas traz o conceito de aprendizagem da segunda língua, ele tem que ser primeiro internalizado. Isso é a essência do aprendizado bilíngue, quando você aprende com fluidez, quando você aprende como se fosse um bebê aprendendo, né? O bebê primeiro, para ele saber que isso aqui é uma mamadeira, primeiro ele teve contato com a mamadeira, primeiro ele teve que experimentar o leite da mamadeira, ele precisar da mamadeira e recorrer à imagem, recorrer ao som de alguém falando mamadeira para depois ele reconhecer que aquilo era mamadeira. Isso tudo ele compõe um estudo e esse estudo é depois desenvolvido em metodologia e ele é aplicado pela didática das professoras. Então nós seguimos uma metodologia que tem a ver com o aprendizado fluido do inglês e nós fazemos esse trabalho didático através das nossas aulas em classe e também agora através dos vídeos, priorizando e trabalhando só com o inglês para que realmente a aprendizagem seja fluida. Agora falando um pouquinho do segundo ponto que tem a ver com a aprendizagem, existem muitas vertentes do que é alguém que aprende, né? A nossa aprendizagem, eu tenho certeza que vocês estão aí mais ou menos na mesma idade. Quando a gente aprendeu muito baseado numa educação tradicional, uma educação onde o professor é o condutor da aprendizagem. Hoje as teorias educacionais elas evoluem para outros patamares que nos falam que as aprendizagens elas são significativas. A aprendizagem, olha que bonito, a aprendizagem quando ela é significativa, ela faz sentido. Então existe um real aprendizado e não uma memorização. A memorização, a repetição, lembrar uma coisa que eu aprendi ontem, significa um jogo, significa muitas vezes fazer parte de uma brincadeira. Isso tem que ser uma brincadeira, porque o real aprendizado ele vai fazer sentido ao longo do tempo. Existe um tempo de maturação dos aprendizados e principalmente dos aprendizados da segunda língua, né? Nós, como professoras de educação infantil bilíngue, que temos uma base pedagógica, né, até a gente recomenda algumas leituras, algumas coisas que falam um pouquinho mais dessa aprendizagem diferente, principalmente que tem que ser incentivada desde a educação infantil, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre construtivismo e tudo mais, só que hoje isso é baseado em teorias de interacionismo. Tem vários autores, Piaget, Vygotsky, Vallon, que falam sobre como a aprendizagem significativa ela é muito mais importante, ou na verdade ela vai fazer muito mais sentido para qualquer aluno
ao longo do tempo, quando ela vai ser internalizada pelo aluno, tá? Então as teachers, assim como toda a escola, a gente se baseia em bastante coisas novas para falar de aprendizado, principalmente do inglês, tá? Até eu gostaria muito de recomendar um guia para pais e professores, muito legal, que é uma recente didática também, não é tão recente, mas Ana Maria Montessori fala muito sobre como é importante que as crianças sejam respeitadas naquilo que elas querem aprender e também elas sejam incentivadas a aprender tudo isso, né? Então o que nós fazemos aqui, principalmente no inglês, é tentar incentivar que as crianças decodifiquem, que as crianças ao longo do tempo, com a percepção aguçada, vão desenvolvendo as outras estruturas mentais para ter a aquisição da língua. Então, vamos voltar lá que nem no bebê. O bebê, primeiro ele aprende, ele percebe as coisas ao redor dele, ele ainda não entende tudo, ele não entende praticamente nada, ele percebe, que é a fase do sensório motor, ele está sentindo, ele está usando o sensório dele para aprender, né? E ao longo do tempo ele vai adquirindo algumas palavras, mas primeiro ele teve que ouvir bastante a mamãe e o papai falando aquelas palavras até ele conseguir internalizar. Com o inglês, a gente diz que o trabalho é praticamente o mesmo. Ele às vezes começa um pouquinho mais tarde, quando a criança está um pouquinho maior, mas para que ele faça sentido, para que ele seja real, a gente precisa ter um trabalho de reforço e na percepção a criança ir ouvindo o inglês até ela começar a compreender. Então é por isso que a gente trabalha só com o inglês na sala de aula e também nos vídeos. Mas praticamente passei pelo ponto 2 e 3, mas praticamente o quarto ponto que a teacher queria colocar aqui é que nós entendemos esse novo momento e essa nova realidade para todos vocês, para nós também, né? Nós também estamos vivendo uma situação completamente atípica na nossa forma de ensino-aprendizagem. Nós estamos aqui como mediadores. O nosso papel enquanto professoras, enquanto teachers, é de mediação de aprendizado. Não é mais perpassar e, na verdade, conduzir um conteúdo, mas mediar a apropriação desse conteúdo para as crianças. E hoje esse papel também está sendo feito por vocês, pais, que estão nos ajudando de maneira sublime em casa, né? E se o nosso trabalho for melhor, se a gente tiver que colocar um pouquinho mais de português nas nossas aulas, nós vamos fazer isso com vocês e nós vamos pedir e nós vamos também contar com vocês para que nos ajudem também em outros momentos, então, né? Porque hoje o momento do vídeo e o momento das aulas online são praticamente os únicos momentos em que a criança é exposta 100% ao inglês, né? E quando a gente vai tirar um pouquinho disso para colocar o português, nós estamos colocando uma função de entendimento da atividade. Nós estamos priorizando o entendimento da atividade e não o entendimento, a percepção da língua inglesa. Nós trabalhamos muito com, primeiro, a percepção do ambiente, a percepção da língua inglesa através das imagens, dos sons, da repetição, do que a conclusão da tarefa. A conclusão da tarefa, ela é um segundo step, ela é até algo que fica um pouco afastado do que é a necessidade, do que é o objetivo primário. O objetivo primário sempre é a percepção para depois conduzir a uma apropriação da língua inglesa. Se a gente tira um pouco desse 100% inglês e prioriza a atividade, nós vamos só contar com vocês que vocês reforcem o inglês em outros momentos, em momentos de assistir outros vídeos em casa, em momentos em conjunto de falar um pouco o inglês ao longo do dia e a fazer esse trabalho complementar a nossas atividades no dia a dia de vocês, tá? Então assim, as teachers em toda a escola a gente sempre vai estar aberto para discutir o que é melhor e a gente sempre pede que isso seja embasado. A teacher está aqui em nome de todo mundo embasando o porquê nós fazemos da forma como fazemos, porque existe uma formação pedagógica, existe uma formação teórica e existe uma formação didática para a gente fazer o que faz. E é isso que a teacher tentou passar um pouquinho aqui para vocês, que é baseado em todo um estudo científico para a gente fazer o que faz.
E se a gente vai ter que adaptar um pouquinho essa dinâmica, que nós estamos adaptando essa dinâmica na vida, né, agora, nós vamos também contar com vocês em outros momentos. Mas isso que fique muito aberto, que é possível de ser feito, é possível da gente sempre trabalhar com aprendizagem significativa, para que isso lá no futuro faça sentido para as nossas crianças. O que a gente quer é que a gente crie um colchão bem robusto agora da língua inglesa, para que lá na frente eles se sintam na vontade de querer investigar mais, de lembrar que tinha alguém lá que só falava inglês, o que ela falava, né? Como é que era, mas que a memória afetiva foi positiva com relação a isso, tá bom? Então, pais, estamos sempre abertos aqui para conversar. Queria reforçar mais uma vez que estamos sempre abertos aqui para conversar, para chegar na melhor solução do que for o nosso trabalho em conjunto, tá bom? Novamente, espero que estejam bem. Sentimos muita falta das crianças no nosso dia a dia, na nossa dinâmica de aula física. Estamos enfrentando todos esse momento de aulas online, mas nós vamos conseguir, nós vamos superar isso e vai ser um ótimo resultado. Tá bom? Muito obrigada. Até mais.